E a todos, a todas, muito importante ter vocês conectados conosco. Esta nossa aula de hoje é uma aula que faz parte dos nossos meios de ampliar as relações pessoais e profissionais dos nossos alunos, com ex-alunos, com o mundo corporativo. Enfim, é um ganha-ganha fantástico que a academia promove com o mundo corporativo. E hoje nós teremos uma aula magna do professor Armando Lorenzo, aí contracenando também com a Adriana Bastos, que vai também dar depoimentos e complementar como empresária, como ex-aluna do programa, coisas importantes para conhecimento de todos, né? E eu gostaria, desde logo, agradecer a Adriana por esta disposição e essa gentileza, ao professor Armando Lorenzo, e vou ler a síntese do currículo deles. Mas antes de fazê-lo, eu queria pedir a gentileza do professor Adelino. Adelino estava confabulando agora há pouco com o professor Armando Lorenzo, lembrando aí da academia, não é? O professor Adelino, que foi, me permita, Adelino, fazer esse aqui, essa, Well, né? Divulgação aqui, antecipando a você próprio, esse spoiler, o professor Adelino foi o primeiro pesquisador no âmbito acadêmico no Brasil a se preocupar no âmbito acadêmico com um assunto pequena e média empresa. Falo isso com muito orgulho, sendo muito amigo do professor Adelino há décadas, não vamos dizer ano, há décadas, né? é Então, Adelino, verdade. por favor, queira saudar os nossos participantes, para depois eu ler o currículo dos nossos professores. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui discutindo um tema que tão importante para a empresa brasileira, para a situação de gestão do brasileiro, né? Mais de 90% das empresas são familiares, passam e têm sempre a preocupação com a sucessão, com o prosseguimento, né? Do amanhã como será. E isso, para mim, é uma grande realização, porque eu realmente dediquei-me a esse setor e estudei muito e acabei, inclusive, tendo o nosso professor Armando como orientado, e isso, para mim, é uma realização. Realização estar aqui com vocês também, tá certo? Mas é isso, Almir. Ok, obrigado, grande professor Adelino. Registrando a presença também do professor Morante aqui, que nos brinda com sua presença. Grande Morante, você está bom, querido? Professor Morante, a professora Rosângela, professor Guilherme Coquerato e várias outras autoridades. João Grock deve estar no sul, né, Grock? Também nos brindando com a sua presença. Pessoal, eu vou sintetizar o currículo vitae do professor Armando e depois da Adriana, porque senão nós ficaríamos lendo o currículo a noite toda aqui dessas duas autoridades. O professor Armando, uma figura também dos grandes pesquisadores nesse segmento de pequena e média empresa, pós-graduado em filosofia, para poder aprofundar seus conhecimentos, mestre em administração, doutor em administração e pós-doutorado em administração pela nossa FEA USP. Todos conhecem. É autor de vários livros, diversos artigos, tá certo? Na área de negócios, palestrante em eventos nacionais e internacionais, sólida formação acadêmica e práticas em liderança executiva. O professor também milita como professor em diversas escolas de negócio de São Paulo e do Brasil, especialmente da FIA, e especialmente no nosso pós-graduação de gestão de pequenas e médias empresas, não é? E também no MBA Gestão Empresarial, dentre outros cursos que ele também trabalha na FIA, também cursos abertos, cursos fechados, customizados, etc. Hoje nos brindará o professor Armando Lourenço com esta aula magna contracenando com a empresária Adriana Martins Bastos Gonçalves sobre o tema sucessão com propósito. Quer dizer, como garantir a continuidade da empresa familiar. É naturalmente uma aula magna, que nós agradecemos desde logo ao professor Armando Lorenzo. Tenho certeza que todos sairemos aqui muito maiores do que estamos começando esta noite. E a Adriana Martins Bastos, desculpe, Adriana Martins Bastos Gonçalves, foi nossa aluna da turma 16, né? Formada em turismo, pós-graduada na GV,
pós-graduada no nosso curso também de pós-graduação em gestão de pequenas e médias empresas, empresária com vasta experiência como empreendedora, como gestora e como sucessora. E como ex-aluna nossa, vai contracenar com o professor Armando Lourenço, trazendo essa abordagem prática, esse testemunho, tá certo, vivo, tá certo, sobre o tema sucessão com propósito e como garantir a continuidade da empresa familiar. Adriana, muito obrigado, nós seremos sempre gratos pela sua gentileza de estar aqui conosco. Você está nos ajudando a erguer um templo à virtude. Que esteja certo disso. Professor Armando e Adriana, vocês conduzem. E estou passando para você, professor, o microfone e a condução dos nossos trabalhos, novamente com nossos agradecimentos. Tá bom, então, bom, obrigado, professor Almir. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz aqui. Queria agradecer também pelo convite do professor Almir, professor Adelino, de eu estar aqui. Professor Adelino, eu comecei minha carreira com ele. Eu devo muito a ele, do seu ponto de vista de carreira. Ele me ajudou muito, o professor Almir também, em toda a transição, inclusive no pós-doutorado. São pessoas aí que marcam. Mas também a gente não pode deixar de cumprimentar toda essa equipe que faz acontecer, né? Que é a Joyce, a Juliana, a Monique, que fazem de fato acontecer. Em especial, hoje a gente tem a Adriana. Adriana é uma sucessora da empresa M Bastos, tem feito um trabalho muito bacana. E eu vou fazer primeiro uma apresentação e depois dessa apresentação, a gente vai ter um talk show aí. Eu vou fazer algumas perguntas tal para a Adriana, para a gente poder conversar mais. Mas o professor Mi, ele falou que a Adriana foi aluna do PME, da turma 16. Esse curso PME é um curso de pós-graduação que a gente tem em pequenas e médias empresas da FIA. Ele é um curso excelente, ele é todo focado na pequena e média empresa. E lá, uma das disciplinas é essa, sucessão na empresa familiar, que é a minha disciplina. Em geral, esse ano não vai acontecer isso por uma questão de agenda, mas em geral eu sou o início do curso, assim, dou a primeira aula, tal, faço a integração, e eu peço para as pessoas se apresentarem, os alunos. E aí os alunos vão se apresentando, em geral, de uma maneira geral, eles são sucessores e sucessoras, em geral são isso. Tem também profissionais, tem fundadores, mas a grande maioria é de herdeiros, sucessores e sucessoras. E aí eu peço para eles falarem um pouco da empresa, um pouco deles, e eu sempre me marca muito cada turma, porque eles contam a história da empresa com tanto orgulho, com tanto carinho da empresa dos pais, e às vezes eu fico pensando, puxa vida, a gente precisa gravar isso aqui para os pais verem, né? Porque às vezes você está no ambiente da empresa familiar, que muitas vezes não é, tem conflitos, né? A gente sabe que tem conflitos familiares, mas para o pai ver, a mãe vê o outro lado do filho, né? Ou da filha, ver com o orgulho que eles têm. Mas então eu queria destacar isso desse curso que a Adriana fez, e que é um curso nosso aí que está começando agora, de novo, no dia 19, se não me engano. Mas vamos lá, então. Eu vou subir aqui uma apresentação. Eu subi aqui. Então, a sucessão na empresa familiar, ela é com certeza um dos maiores desafios que a gente tem nesse tipo de organização. Então, para vocês terem uma ideia, e isso é um impacto global, não é um impacto só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, 90% das empresas são familiares. No Brasil, 95% das empresas são familiares. Quando a gente vai para uma visão mais global e pega o mundo todo, aí ela vai de 69% a 74% das empresas do mundo são empresas familiares. E você tem empresas a gente acaba sempre pensando nas empresas de pequeno, médio porte, mas você tem empresas grandes aí, que são familiares, inclusive com a família proprietária ainda, como você tem a família Porsche da Volkswagen, você tem a família Ford, o Walmart, então você tem muitas empresas, bancos, né, Santander, Itaú, são grandes empresas que também são geridas, não necessariamente geridas, mas que têm ali no seu conselho a propriedade da família. Agora, as pequenas e médias, na sua grande extensão, é de empresas familiares. Elas têm uma. E o desafio é esse, né? Porque de cada 100 empresas familiares, apenas 33 conseguem passar da primeira para a segunda geração nas mãos dos sucessores e sucessoras. Na segunda geração, quer dizer, a transição da segunda para a terceira,
depende do instituto de pesquisa, esse número é de 5 a 12% êxito. Então, é baixo, né, a taxa de êxito, e por isso que todo trabalho, eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar com pequenas e médias empresas, ainda mais nesse campo da sucessão da empresa familiar, porque eu acho que eu estou ajudando o Brasil, eu tenho um propósito grande, me dedico porque eu gosto mesmo. Agora, essas empresas, como eu falei para vocês, o desafio maior é esse, é você passar a sucessão, isso é uma visão de longo prazo. Agora, esses números, eles podem melhorar, sem dúvida nenhuma. Então, para você ter uma ideia, esse 33% ele pode chegar a 68% se você adotar algumas práticas de gestão, que eu vou comentar já são, quais são. Então você fala, poxa, Mando, então é possível dobrar, né? É possível dobrar, realmente. Quando você compara 68 com 33, você vê que praticamente dobra a possibilidade de êxito. Mas quando você compara com o 100%, você nota que ainda tem 32% dos casos que não terão êxito, por melhores as práticas que se tem adotado, muitas vezes não adota nenhuma, e, em geral, o problema de comportamento é o que mais impacta nessas organizações, conflitos familiares. Então, conflitos familiares ele está presente em 85% das empresas familiares no Brasil. E quando a gente acompanha a literatura mundial, no meu pós-doutorado acompanhei uma literatura mundial também, a gente vê que esse número é muito próximo nos outros países. Então, o conflito é um conflito, em geral, ele tem conflito entre irmãos e conflito entre pais e filhos. Esse é a maior parte dos conflitos. Quando a gente vê em conflitos como irmãos, um grande ponto que a gente vê nessa questão é que a gente educa os nossos filhos para serem irmãos uns do outro. Você não educa para serem sócios. Esse é o grande problema. Porque quando vai a ser sócio, você tem todo um envolvimento financeiro, as pessoas estão com mais idade e carregam mágoas, muitas vezes, do passado. Aquelas mágoas, aquele presente que não ganhou, aquela disputa pelo amor dos pais, tudo isso faz um impacto muito grande nas mágoas. Só que você carrega isso durante 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quando você vai para uma reunião de diretoria, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Eu já presenciei várias coisas. A gente está discutindo um tema de gestão e, de repente, se volta para uma família, um tema de família. Eu lembro de uma discussão que eu estava tendo numa empresa, era uma filha, a sucessora, ela era mais velha, e ela tava eu e o pai dela e ela conversando, ela cuidava da produção, o pai é o presidente da empresa, quando de repente o clima começou a esquentar, eles começaram a discutir, e de repente ela virou e falou assim, bom, então agora foi por isso que você pagou um casamento melhor para mim, do que para mim, né? Isso não tinha nada a ver ela falar do casamento, mas ela trouxe aquilo como uma mágoa grande mesmo. E as pessoas carregam esse tipo de coisa. Então, o conflito, ele é uma fase importante. Então, só apenas 33% dessas organizações têm êxito da primeira para a segunda geração. O número global, no Brasil, eu tenho pesquisas também que indicam em torno de 26%, mas 33% é o número prático que a gente usa no mercado. A sucessão, como eu falei para vocês, é um desafio, e os problemas maiores é por que a gente não consegue ter mais êxito nesse tipo de empresa, em geral está atrelado a três fatores. Primeiro, centralização dos fundadores e fundadoras. Eles não passam o comando, não tem essa possibilidade, e é um grande problema, porque se você não delega, você não forja novos sucessores, porque os sucessores precisam passar pelas decisões difíceis, precisam passar por determinadas experiências, e essa centralização ela provoca o não desenvolvimento dos sucessores e dificulta muito o processo de profissionalização, porque a pessoa quer decidir tudo e, portanto, nada acontece sem essa pessoa tomar a decisão. Isso acontece também em grandes empresas, claro que em empresas maiores você tem um modelo de gestão mais maduro, mas mesmo assim a gente vê algumas decisões tomadas no centro de tudo, até em grandes empresas. Não essas que eu comentei agora com vocês, mas a gente tem grandes empresas no Brasil que não são tão profissionalizadas assim quanto a gente gostaria que fosse. O outro problema que a gente nota na sucessão também é a preparação inadequada dos sucessores e sucessoras. Eu vejo, por isso que eu sempre falo nesse nosso curso de pequenas e médias empresas, é uma grande possibilidade de você ver o mundo a partir de uma outra ótica. Muita gente começa a administrar empresas diferentes e também um aspecto que eu vejo lá, professor, muitas vezes, os alunos falam para mim, que é uma terapia, porque eles se encontram pessoas que vivem os mesmos dilemas, com as mesmas situações,
Então você tem uma grande vantagem. Então, preparo inadequado de sucessores e sucessoras. Agora, não é só no campo do conhecimento técnico, também no campo da liderança, dos soft skills. Quer dizer, a pessoa não adianta só ter conhecimento técnico. Se ela não tiver uma capacidade de liderança, ela vai ter dificuldade. E, por fim, na sucessão, os conflitos, né? Porque você surge em conflitos, então um irmão não quer ser sócio do outro, por exemplo, aqui interrompeu já o ciclo familiar, esse tipo de coisa. Então, eu vejo vários casos onde o irmão fala para mim, "Amado, eu não vou ser sócio do meu irmão", e ponto final. Então, quer dizer, é muito difícil você seguir com a sucessão num sentido tradicional, quando você tem uma interrupção na sociedade. Às vezes é até melhor, mas o problema é que esse tipo de conflito na sociedade, ele esfacela a família. E quando a família não está bem, geralmente a empresa fica ruim. Para vocês terem uma ideia, esses 33% de empresas que têm êxito, elas têm normalmente uma família que a gente chama de integrada, que são famílias que têm as seguintes características. Os familiares apoiam uns aos outros, tem um sentimento muito forte de convivência, então tem eventos que eles vivem juntos, a comunicação é fluida, os valores são homogêneos e sempre tem uma pessoa tentando harmonizar. A gente às vezes não dá valor para algumas pessoas da família que têm essa capacidade de harmonizar conflitos, mas quando elas se vão, aí sim a gente percebe a falta que essas pessoas criam e a família, cada um vai para um lado e isso afeta de fato a empresa familiar. E tem o campo da profissionalização, né? Que é no sentido de você profissionalizar a gestão, que pode ser profissionalizado com pessoas da família, não tem problema nenhum, desde que sejam qualificados, mas com processos claros de gestão, modelo de gestão mais sólido, e também o que a gente chama de profissionalização da gestão no nível societário, que envolve aí a governança familiar, e que eu vou seguir um pouco mais para frente para comentar com vocês. Isso é uma pesquisa que eu realizei, seguramente é a maior pesquisa que tem no Brasil hoje, de sucessão de empresas familiares, é uma pesquisa nacional, e pelo Brasil, foram entrevistadas 900 pessoas, e eu pude separar nessa pesquisa as empresas que tiveram um resultado favorável e as empresas que tiveram um resultado desfavorável. As empresas que tiveram um resultado favorável, veja os números, metade, ou 54%, prepararam os sucessores e 47% planejaram a sucessão. Quando a gente vê as empresas, isso por critérios financeiros, o resultado favorável e desfavorável. Quando a gente vai nas empresas que tiveram resultados desfavoráveis, ou seja, a sucessão não teve êxito, apenas 29 prepararam os sucessores e apenas 14 planejaram a sucessão. Isso mostra para a gente que o lado dos favoráveis, a gente tem metade que planejou e metade que preparou, e deu certo, e metade não fez e também deu certo. Então a gente não pode garantir que só preparo de sucessores e planejamento resolve. Mas por esses números a gente consegue perceber que aumenta muito a probabilidade de êxito quando você planeja, quando você prepara, e isso é fundamental para a família e para a empresa. Aí vem sempre essa dúvida, né? Será que a gente tem que profissionalizar a gestão ou a sociedade? Os dois. Mas quando a gente fala profissionalizar a sociedade, eu estou falando mais em termos de governança, mas eu queria até aproveitar a aula de hoje para quebrar um paradigma que a gente tem no mercado, que se fala que a governança é a única ferramenta para a sucessão. Ela é uma ferramenta importante, sem dúvida nenhuma, mas ela sozinha não dá conta do recado, porque acontecem outras coisas em determinados fóruns que a governança não tem condição de resolver. Então, quando a gente fala em profissionalizar a sociedade, eu estou falando da criação de um conselho, que pode ser um conselho consultivo, um conselho de administração, um conselho de sócios, também vai ter o seu conselho de família, vai elaborar um protocolo familiar. Esse é um documento já bastante tradicional. No Brasil, as pequenas e médias empresas ainda não têm adotado isso com muita frequência, as maiores já têm adotado com maior possibilidade, mas ele é bem tradicional na Europa. Nos Estados Unidos, lá eles chamam de Constituição da Família, quando teve as Torres Gêmeas, lá, aquele atentado das Torres Gêmeas, aí morreram muitos empresários, e aí que eles foram se dar conta de que a sucessão era um problema muito grande. Então aí surgiu, não, né? Eles começaram a desenvolver o processo de Constituição da Família. Mas esses acordos, esses protocolos, que depois juridicamente eles se transformam num acordo de sócios, eles são muito importantes para você estabelecer regras de convivência. Então, por exemplo,
Uma empresa da família, o problema não é entrar alguém da família, é sair alguém da família. Esse é o grande problema. Então a gente precisa estudar junto com os sócios critérios de ingresso. Quer dizer, qual é o critério de ingresso para os filhos, ou, enfim, quem for entrar na família ou não vai entrar. Mas a gente precisa, e a gente vai fazendo um modelo de acordo, onde a gente vai estudando todos esses pontos para você discutir soluções de possíveis conflitos quando ainda você tem tem o calor da emoção. Então, ele fica o modelo. Esse é um modelo simples que eu trouxe só para vocês enxergarem. Então, você imagina aqui cinco filhos, cada o filho um tem quatro herdeiros, o filho quatro, o filho cinco tem um herdeiro. Então, cada filho tem 20% das cotas nesse tipo de empresa, só que a família um tem 20% dividido por 4 e a família 5 tem 20% dividido por um. Então, individualmente, ele tem mais cotas do que os outros. Por isso que a gente cria o conselho societário, e vai sentar apenas um de cada unidade familiar representando. Depois, as caixinhas de cima podem virar holds também, para você gerenciar melhor, mas essas pessoas representam uma unidade da família. Num passo mais distante, você cria um conselho de administração, já com conselheiros externos, para estar lá, dar mais isenção e dar uma qualidade melhor técnica de tomada de decisão. Agora, veja, quando a gente olha para um modelo desse, ou quando você enxerga ali o conselho societário, poderia ser um conselho de administração, e as unidades familiares, isso é o que a gente chama da propriedade, porque você pode ser dono de uma empresa, mas tem um irmão que não trabalha na empresa, mas ele é sócio, ou ela é sócia, e tem responsabilidade. Então, você imagina, e eu costumo dizer que isso aqui independe se a empresa é de pequeno, de médio, de grande porte. Pode ser uma padaria, vamos supor, pequena, que você tem lá cinco irmãos, só um trabalha na padaria, os outros quatro não, tem carreiras outras. Mas a quem trabalha na padaria não pode definir um empréstimo, por exemplo, sozinho. Ele não pode definir o prolabore dele sozinho, porque isso afeta o lucro e afeta todo mundo. E se ele fizer um empréstimo sem consultar as pessoas, esse empréstimo não ser pago é responsabilidade de todos. Então, quando a gente é sócio de uma empresa, mesmo que você não trabalhe na gestão, você tem o dever de monitorar e de estabelecer as diretrizes estratégicas. E aí funciona. Quem está na gestão cuida da execução da estratégia e o conselho fica em funções como das diretrizes estratégicas ou mesmo monitoramento dos resultados. Agora, esse é o quadro mais importante que eu vejo dessa apresentação, e a gente vai partir agora para a conversa com a Adriana. Ele é um quadro que eu coloco o seguinte: eu acabei fechando esse quadro no meu pós-doutorado, mas quando eu fiz o pós-doutorado, na realidade, eu já trabalhava em consultoria com um quadro próximo desse, porque eu já tinha a visão que a governança familiar, ela não atendia totalmente a demanda da família e da empresa familiar. Então, eu classifico hoje que para você ter êxito na sucessão familiar, você precisa trabalhar cinco pilares. O primeiro deles, alinhamento estratégico. Os sócios precisam estar alinhados, do ponto de vista de estratégia, de valores da empresa, porque se as pessoas têm comportamentos diferentes, têm princípios diferentes, isso dificulta muito o processo. E onde você tem mais valores heterogêneos, quanto mais conflito ele aparece, e o conflito esse alinhamento é quase como se fosse um princípio, é como se fosse um ato de fé. Por exemplo, você acredita e ponto final. Portanto, se tiver alguma divergência, dificilmente você chega a uma solução. Quando você tem divergências de ideias, é mais tranquilo. É trabalhoso, mas você chega a um ponto. Você pensa no azul, sua sócia pensa no amarelo, vocês acham o verde como uma cor alternativa. Mas quando a diferença está em princípios e valores, é muito difícil a gente chegar da mesma maneira. Como eu falei, é um ato de fé. Depois, a governança da família, quando você vai estabelecendo o conselho consultivo, que geralmente é a porta de entrada, a gente faz o conselho consultivo, depois o conselho de administração, numa fase um pouco mais madura. E o protocolo da família, que vai ser dividido em dois documentos. Primeiro, o estatuto desse conselho, como ele vai funcionar, e depois as regras de convivência entre sócios. O conselho de família é um fórum para discutir temas da família, para que a gente, se tiver algum tipo de, por exemplo, preparação de herdeiros, é nesse conselho de família que vai ser discutido. Se tiver um conflito, é nesse conselho de família que vai ser discutido. Se o negócio vai ser mantido ou não na família, é nesse conselho que vai ser discutido. Então, a gente precisa ter um conselho de família justamente para você tirar um pouco deixar menos confuso
no conselho de administração, temas de família e de empresa. A sucessão familiar é um terceiro pilar bem presente e a gente precisa, o foco aqui é da preparação de herdeiros. E eu lido com isso, eu trabalho há 37 anos trabalhando com esses temas de consultoria em empresas familiares e te digo claramente que você tem pessoas que não têm condição de assumir a empresa da família e não é nem por questões técnicas, só do ponto de vista de comportamento mesmo. Então, ou não tem as competências necessárias de liderança, de soft skills. Então, a pessoa precisa ter uma qualidade técnica bem forte e precisa ter as soft skills desenvolvidas para o presente que a empresa exige. Ter um planejamento patrimonial. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, é fazer esse planejamento em vida mesmo. Ele é mais barato, dependendo do que você adotar, uma holding ou não. Ele tributariamente, ele pode ser vantajoso dentro da lei. Ele facilita bastante em situações de inventário. Então, o planejamento patrimonial, ele deve ser feito em vida. E a delegação, né? Quer dizer, é importante que eu tenho 3 casos que eu estou agora lidando com situações muito difíceis, que os fundadores já passaram a empresa para um sucessor tomar conta, mas ele continua lá, indo na empresa todo dia, mandando e desmandando. Isso está acontecendo em 3 casos. Isso cria um problema muito grande, porque nesse caso são 2 sucessores e uma sucessora, um de cada empresa. Eles não conseguem ter liberdade de ação, então é importante que esse processo seja feito exatamente com essa palavra que eu acabei utilizando, como um processo. A sucessão é um processo, não é um evento. Então, os fundadores e fundadoras vão passando para o conselho, e mais do que serem conselheiros, eles vão ser aconselhadores desses filhos e vão ter a grande oportunidade de desenvolvê-los. Profissionalizar a gestão, sem dúvida nenhuma, você ter um modelo de gestão maduro. A gente costuma dizer, eu dou aula no IBGC também, a gente costuma dizer que a governança depende muito do nível de profissionalização e da maturidade da gestão. Uma coisa está ligada na outra. A gente tem conselhos melhores quando você tem uma gestão mais profissional e gestão envolvendo temas aí como pessoas, a própria gestão e tecnologia. E, por fim, o tema de mediação de conflitos, né? Nem é o caso aqui da Adriana, que a gente vai conversar com ela. Ela está dentro dos 15% que não tem conflitos na empresa família, mas as empresas, como eu falei para vocês, 85% têm conflitos, são situações desgastantes. Quando eu acabo desatando um nó de conflito, às vezes as pessoas me agradecem imensamente pela dor que elas estavam sentindo, sabe? A gente passa por situações que você não acredita que aquilo está acontecendo com 2 pessoas ali cansaço do ponto de vista de saúde mental. Mas o conflito é tão grande que te afasta do lado objetivo. Então, o mais importante é você vencer o adversário e não mais a empresa. Por isso que as empresas, quando sofrem muito com conflitos, acabam sendo nem vendidas, são compradas. Quanto maior o conflito, menor o preço da empresa, porque ela vai se esfacelando. Então, esses são os pontos aí que a gente gostaria de passar para vocês. Eu vou aproveitar, deixar um slide aqui para vocês, são os nossos contatos, meus e da Adriana. Sempre que vocês quiserem ter dúvidas, a gente tem aí para discutir com vocês. Agora eu vou chamar a Adriana. Adriana, ela estudou no PME, esse curso de pequenas e médias empresas. Ela, além de uma excelente aluna, está ocupando uma função na empresa da família, fazendo um trabalho bárbaro. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Então, tá bom. Adriana, eu queria te fazer uma. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma para você responder, algumas, né, para você responder para a gente. A primeira delas, por ser mulher, o desafio aumenta no dia a dia de trabalho? Eu acho que essa questão de ser mulher, no meu caso, não me afetou muito. Não me afetou muito. Eu acho que uma dificuldade maior é ser a filha do fundador, né? Ser a filha do dono, eu acho que eu tive um pouco mais de dificuldade do que ser mulher, né? Por quê, hein, Adriana? Ser filha do dono, o que que dificulta assim para Ah, eu, você? eu, eu sofri um preconceito muito grande, né? Eu sofri um preconceito grande logo quando eu comecei. Eu não vim da área administrativa, né? Eu vim de uma área totalmente alternativa, na verdade.
E eu precisei me especializar nessa questão de administração administrativa para eu poder começar a ter um espaço, né? A ter o meu espaço. Então, no lá atrás, essa dificuldade por ser filha do dono foi um pouco maior do que ser mulher. Isso Então, você fala por parte dos colaboradores, né, Adriana? Vocês são pessoas que... totalmente, sim, 100% pelos colaboradores. Pelo meu pai e pelo meu irmão, nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, eu sempre fui muito bem posicionada pelo meu pai e pelo meu irmão, desde o início até hoje. Isso a gente Você tem colaboradores bem antigos lá, com muito tempo na empresa? tem colaborador com 42 anos de empresa. Então, que te viram criança, né? Me viram criança. E de repente você mandando nessas pessoas, eu acho que isso é Foi. meio complicado, né? Foi, é uma dificuldade muito grande, muito grande. Foi. Na verdade, não é só um, tem alguns funcionários que me viram criança. Nós estamos na terceira geração, né? Eu sou a terceira geração, então a gente está falando de uma empresa de 1940, que tem mais de 87 anos aí no mercado. Então, e tem bastante gente mais velha, né? E Mudou, isso tem isso, mudado, né? Isso com esse processo todo que a gente está tendo, isso tem mudado, mas ainda tem algumas pessoas mais antigas. Adriana, diz uma coisa para mim. Hoje, se a gente tivesse que. Você tem feito muitas melhorias na gestão, onde você tem concentrado mais esforço assim, para melhorar a empresa da sua família? É, o meu foco hoje está sendo na profissionalização mesmo, né? E é o maior desafio, na verdade, porque as empresas familiares, elas têm uma tendência a ser conservadoras, né? Então, o conservadorismo dentro de uma empresa empresarial, ela é muito enraizada, muito enraizada. Então, o grande desafio é você trazer novidades, é você e a profissionalização, porque é feito há muitos anos do mesmo jeito, né? E quando você propõe algo diferente, propõe uma ferramenta de software diferente, a resistência é muito grande, é muito grande. Então, o trabalho que eu e meu irmão, na verdade, a gente tem feito hoje é de processos, né? Tentar definir os processos, fazer com que os colaboradores entendam o porquê daquele processo, né? A gente tem um cuidado muito grande de sempre explicar o porquê que a gente está fazendo, qual é o intuito, qual é o objetivo, o que vai melhorar, para que as pessoas abracem essa ideia, né? E consigam navegar junto com a gente, né? Que estejam nesse mesmo barco. Eu acho que o profissionalismo agora e algumas ferramentas de tecnologia mesmo é o que a gente está trabalhando agora para continuar, né? Para ter essa continuidade. E como você faz assim para se atualizar, né? Você fez o curso de pequenas e médias empresas, imagino que tenha tido um impacto para você na empresa, queria saber um pouco como foi esse impacto, e também como é que faz para você se atualizar constantemente, porque você não vai fazer uma coisa atrás da outra, né? Então, como é que você Não. faz isso? O curso foi a grande porta de entrada. Então, esse curso foi para mim muito significante, muito significativo. Foi onde me encorajou, foi uma porta de entrada para falar: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. A troca de experiências que a gente tinha na minha turma, a maioria eram sucessores, 95, 99% eram sucessores. Então a troca ali de experiência foi muito rica, de você entender que todos os problemas são iguais, os problemas de empresas familiares, né? Porque é um mundo à parte a empresa familiar. Ela tem uma particularidade ali muito, muito grande. E eu entendi que todos tinham a mesma dificuldade. Todos passavam pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Então, o curso para mim foi muito esclarecedor de como começar
a olhar para isso. E depois o que eu acabei fazendo foram mentorias. Foi a forma que eu entendi que funcionou mais para mim, para eu também me profissionalizar, né, na questão de mentorias. Então, mentorias de organização financeira, é, a própria mentoria do professor também, que está com a gente, uma mentoria de gestão de tempo, né? Então, eu busquei em algumas mentorias onde eu tratava direto a minha dificuldade. E assim você vai Uhum. se atualizando, né? Agora, no mercado, Adriana, se fala assim, olha, empresa é empresa, família é família, né? Tenta É. separar o máximo possível, né? Como é que é essa dualidade lá com vocês? Família e família, é bem separada, assim? Família é família, Hum, empresa é empresa? Não, Como funciona? a gente é família e ponto, né? Então, a gente tem os eventos de família que a gente se encontra praticamente final de semana sim, final de semana não. A gente está junto na empresa todos os dias, né? Mas a gente não faz a diferença de empresa, família, família. Na verdade, assim, quando a gente está em eventos de família, a gente acaba não falando de empresa por uma questão de que a gente está falando de outros assuntos. E quando a gente está na empresa, surgem assuntos da família. E é tudo muito tranquilo, assim, professor. Na verdade, é família. A gente não divide muito. Esse é até um ponto, uma pergunta que eu tenho, porque 85%, como eu falei, das empresas familiares têm conflitos. Não é o caso de vocês. Como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês conseguem conviver num ambiente sem conflito? Porque não é perceptível esse tipo de situação lá na empresa de vocês. Não, nós não temos mesmo. Eu acho que, acima de tudo, é o respeito pelo fundador. E, e um respeito entre a gente mesmo, né? Então, eu, meu irmão, meu pai, a gente tem um respeito muito grande entre. Então, a gente respeita muito meu pai sendo o fundador, onde ele está atuando ainda, né? Mas já de uma forma mais de observador, né? Eu e meu irmão, na verdade, a gente tem nossas diferenças, claro. Nós somos completamente diferentes, mas a gente aprendeu a trabalhar cada um na sua função, cada um com a sua responsabilidade, cada um no seu setor, né? Mas isso não quer dizer que eu não escuto uma sugestão dele, ele não escuta uma sugestão minha. A gente tem a troca de sugestões quando eu tenho alguma dúvida, quando ele questiona alguma coisa, mas a gente definiu, setores da empresa, né? Então, eu sou mais administrativa, a minha natureza é essa, e eu precisei identificar isso, né? Eu tive um trabalho de autoconhecimento para identificar aonde eu funcionava melhor. E o meu irmão na área comercial, que é onde ele funciona normal. Isso, antes da gente entender isso e ter essa divisão, todo mundo, os dois faziam um pouco de tudo. E isso realmente não funcionou, não funcionou, não funciona, eu acho, né? A partir do momento que a gente entendeu o quadrado de cada um, a gente evoluiu muito nessa questão de respeito e de praticamente não ter conflitos mesmo. Quando você falou a questão do respeito ao fundador, como funciona, por exemplo, quando vocês querem fazer uma mudança, uma inovação, e talvez não seja de acordo com o seu pai, ou pelo menos no modelo que ele trabalhava? Existem situações assim, onde você quer Tiver, implementar uma coisa diferente do seu pai? tiveram várias. Mas aí entra um mérito muito grande do fundador do meu pai, porque ele está sendo muito acolhedor com a gente. Então, eu acho que isso é um ponto muito forte do fundador. O fundador, na verdade, o meu pai, ele se permitiu que entrasse uma geração nova, né? E ele conseguiu enxergar que uma geração nova propõe coisas novas,
né? Então tiveram coisas que nós falamos vamos fazer, ele falou tá bom e não deu certo. Tiveram coisas que ele falou não quero que façam e não foi feito. E tiveram coisas que vamos fazer, tá bom, façam o que vocês acharem e deu certo, né? Então, é muito, acho que é uma questão de tentativa e erro, assim, tem coisas que a gente segue o feeling dele, e até por respeito também, quando a gente vê que é alguma coisa que ele não quer mesmo, a gente Eu para por acho, aí. eu acho isso fundamental, viu, Adriana? Quando eu fiz o meu pós-graduação, eu fiz em filosofia. E eu estudei os conflitos das empresas familiares a partir da ótica da filosofia. E ali eu pude ver claramente assim um acontecimento bem comum na empresa familiar é que os sucessores correspondem à inovação e os fundadores à tradição. Agora, e tudo bem, não tem problema cada um pensar de um jeito, mas você não pode perder o respeito, né? Eu acho que acima de tudo, eu acho que a gente não pode perder o respeito nunca. E eu vejo que algumas situações em algumas empresas ultrapassa esse limite do respeito. E aí, para você voltar de novo, fica muito difícil. Porque a gente tem muito claro que quem fundou aquilo, na verdade, foi o meu avô, né? Então a gente está numa terceira geração. É, e o meu pai assumiu aquilo quando era jovem. É, então, assim, o meu avô deixou a empresa de uma forma, o meu pai assumiu e fez uma história em todos, enfim. E agora a gente está tentando fazer a nossa. Então, é uma somatória é um crescimento gradativo, né? De geração para geração, vai introduzindo coisas novas e tem sido um crescimento de acordo com a geração mesmo, né? Porque gerações têm as diferenças, né? Mas aí, se eu tivesse que falar uma palavra, se eu tivesse que resumir, é o respeito, não só pelo fundador, meu pai, mas o respeito entre nós três, né? Conflitos maiores acabam tendo entre os dois homens, né? Eu acho que pai e filho ali acabam tendo algumas questões um pouquinho mais. E é como você falou, professor, eu acabo sendo a intermediadora, né? Eu acabo sendo, olha, ele não quis dizer isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Enfim, a gente e dá certo, né? Que bom. E hoje, que desafio você tem como sucessor, assim? Imagina o Brasil nesse turbilhão que a gente tem esse ano, Copa, tem eleição, tem 11 feriados. Tem que profissionalizar, a competição hoje está muito maior do que era há um tempo atrás, guerras. Qual é o teu desafios aí que você tem, assim, como sucessora? Pra você ver, né? Eu, na verdade, o meu maior desafio está sendo ferramentas de tecnologia, né? Então a gente precisa, eu preciso ter esses dados para tomada de decisões mais estratégicas. Na verdade, é sair um pouco do operacional, né? Porque a empresa familiar a gente se envolve muito na operação, demais, a gente se envolve muito na operação. E isso é um desafio e eu quero mudar isso, né? Eu acho que hoje em dia eu tenho que sair um pouco do operacional e estar numa posição mais de estratégia, de análise de dados, de mercado, de concorrência. É, Então, a gente está buscando ferramentas de tecnologias para poder alcançar esse estágio. Com essa tua experiência, mais essa pergunta final só. Que dica você daria para os sucessores, assim, depois já de algum tempo, você está lá na empresa da família, está dando tudo certo, teve seus percalços que você passou, que dica você daria, assim, para quem está chegando como sucessor ou sucessora? Ai, a gente vai voltar de novo no respeito ao fundador, porque a gente deve tudo isso ao fundador, né? Então é paciência, né? Eu acho que é muita paciência, entender que é uma outra geração, entender que da forma que o fundador fez até hoje dá certo,
né, porque na cabeça dos fundadores tá dando certo até agora, por que que vocês vão mudar? Então a gente escutou muito isso, né? Então eu acho que a paciência de lidar com esse fundador e sempre, sempre o respeito, sempre. Chegar, conseguir fazer coisas aos poucos e convencendo aos poucos, porque o fundador ele tem que perceber, ele tem que ter confiança, né? Se o fundador não tiver confiança que os filhos vão seguir, ele vai se tornar cada vez mais resistente. A partir do momento que, no caso que o meu pai entendeu que a gente queria continuar, que nós temos família, que a gente quer seguir esse propósito, que a gente quer continuar e quer crescer, e ele aliviou, né? Ele deu uma aliviada, ele soltou um pouco a guarda. E a gente trabalhando e mostrando resultados, ele foi tendo confiança na gente e foi dando uma relaxadinha aos poucos. Eu vejo muitos embates assim entre fundadores e fundadoras e os filhos, né? Exatamente por essa dualidade entre inovação e tradição. Mas o respeito é fundamental, né? Não tem jeito, tem que respeitar, são gerações diferentes. E se não tiver esse respeito, nada anda, né? Às vezes o Não, pessoal está chegando, já quer ser presidente de uma hora para outra, e na realidade não funciona assim. Aquilo é mais uma filha, a empresa da pessoa, né? com certeza. Na verdade, é o primeiro filho deles, né? Nós É o somos os que viemos depois. É verdade. Vocês vieram depois, é a primeira. Tá O bom. primeiro. Então, agora eu vou, segundo da orientação da Joyce, a gente. Obrigado, viu, Adriana, pelas perguntas, Obrigada, a participação professor. foi Imagina. especial. Tenho certeza que ajudou muita gente. Agora, como funciona, Joyce? A gente se abre para perguntas, né? Isso, Tanto para a Adriana quanto para mim. Vocês podem fazer por onde? Pelo chat, abre a vivo, como isso, é que funciona? professor. Já temos aqui algumas perguntas que eles foram colocando enquanto vocês foram falando. Então, eu Aham. vou ler, a gente já tem aqui 4 perguntas. Eu vou ir falando para vocês responderem, e aí a gente também pode abrir para quem não mandou aqui pelo chat. Então, nós tivemos uma primeira pergunta do Silas Wendel, ele direcionou para o senhor e para o professor Almir, que ele fala o seguinte: se retirarmos o sobrenome da fachada e o patrimônio do balanço, o que restaria da empresa e o que faria a próxima geração desejar liderá-la por convicção e não apenas por herança? Desculpa, é que falhou. Se pudesse repetir, Joyce, falhou. Posso, posso sim, sem problema. O Silas Wendel, ele perguntou assim, ele direcionou tanto para o senhor quanto para o professor Almir que estava abrindo no começo, e também para a Adriana comentar. Se retirarmos o sobrenome da fachada e o patrimônio do balanço, o que restaria da empresa e o que faria a próxima geração desejar liderá-la por convicção, e não apenas por herança? Professor Professor Armando, Almeida. delego a resposta para o professor Armando no que me compete e para a Adriana, por favor. Olha, eu vejo assim, eu acho que eu acompanho empresas familiares, como eu falei para vocês, há 37 anos, e muitas têm conflitos, são situações difíceis, mas é um tipo de trabalho que você fica muito próximo da família, né? Então, você conhece temas que a grande maioria das pessoas nem imagina que está acontecendo lá dentro. Isso é bem comum de acontecer, mas o que eu vejo bem como característica corrente é o orgulho que as pessoas têm da família, esse legado que as pessoas têm da família. Então, eu vejo que quando a gente tira do balanço esse tipo de situação, se a gente tirar o legado, não sobra muita coisa, sobra o dinheiro, enfim, o ativo que você vai dividir. Mas o legado a gente precisa preservar, a gente precisa mudar, a gente precisa respeitar. Eu gostei muito quando a Adriana falou dessa capacidade que ela e o irmão delas têm de respeito pelo pai, pelo respeito pelo avô, que também fez muita coisa, e dar tempo ao tempo, né? Quer dizer, ou seja, as coisas não vão acontecer na velocidade, muitas vezes, que a nova geração quer. Vai acontecer na velocidade que é possível acontecer. Nem tudo a gente consegue fazer dentro do que a gente imagina, a gente tem que fazer dentro do possível. Então, o que eu respondo, eu acho que tem o ativo, claro, que a empresa deixa, mas esse legado
cultural que a organização tem é fundamental. E tanto é que você perde muitos talentos quando você tem a sucessão, porque acaba não tendo mais um link entre os valores dos profissionais e quem assume a empresa. Mas quando isso é feito como um processo, isso vai diminuindo bastante, né? Então, no caso da Adriana e do irmão dela, já está sendo feito com tranquilidade, com passo a passo, as pessoas vão se acostumando, então a perda de talento realmente é bem menor. Mas eu acho que a cultura, os princípios, a visão, isso são aspectos fundamentais. Daí eu comentar que os fundadores ou fundadoras, eles vão para o conselho não só para ser conselheiros, mas para ser aconselhadores mesmo. Tem situações que você precisa do pai ou da mãe, que já passaram por aquilo diversas vezes e sabe te aconselhar como ninguém. Ninguém vai conseguir te ajudar como eles ajudam. Então a gente precisa estar muito próximo dessas pessoas. É. Eu gostaria de complementar, professor, uma coisa que eu acho que vale a pena. Uma coisa muito importante que aconteceu, na verdade, eu nunca fui obrigada a entrar nessa empresa, né? E o meu irmão também. Então foi algo que veio de dentro, foi uma vontade própria, foi algo de dentro que queremos dar continuidade. É o nosso propósito mesmo da sucessão familiar. Queremos dar continuidade a essa empresa. Então, e aí não fica uma coisa só de herança, fica algo que você quer progredir, a gente quer crescer, quer melhorar e quer expandir. E não é uma vontade do fundador que a gente faça isso, é uma vontade nossa, né? Transferiu, na verdade, essa força toda que o meu avô teve, que transferiu para o meu pai e que hoje é a nossa força. É a nossa vontade de querer continuar, né? Isso é muito importante, né? Vocês têm, porque hoje a gente fala muito em propósito, né? Vocês têm um propósito de estar lá, não trabalha por trabalhar, né? Não, não trabalha por causa do horário, pelo dinheiro, ou não. A gente quer fazer, quer melhorar, quer crescer, quer expandir, e então isso eu acho que é importante. Quer Então, sobreviver, né? Também. eu sou do Clelino, pode falar. Tem a sobrevivência também, né? Quer dizer, você, claro, você já optou em função do preparo que você teve antes, né? O teu pai não te colocou como obrigação e Não, também não colocou você para assumir algo que ele não gostaria que você assumisse. Não, ele pensou possivelmente em continuidade, aceitando a continuidade da empresa, né? Isso também pesa, porque tem muitos casos que o pai fala, olha, não faça o que eu fiz, você segue o teu caminho, tal. Então, aí depois, pô, ele quer que você entre na empresa e trabalhe, né? Então, é. essas situações, não, irmã? Eu acredito muito que o sucesso de uma sucessão é mais do fundador do que dos sucessores. Eu acho que o papel fundamental do sucesso é mais do fundador, É. né? Claro, e tem uma parte bem importante nesse processo, né? Tá bom. Quem tem mais perguntas, Joyce? Acho Sim, que o Guilherme levantou a mão também. sim, o Guilherme levantou a mão. Eu vou ler mais uma pergunta e a gente passa para o Guilherme. Eu tenho mais algumas aqui. Tá O bom. Claudemir Moura, acho que ele ainda está conectado, ele colocou o seguinte: diante da complexidade de alinhar os 5 fatores para um bom planejamento, o seguro não é utilizado como ferramenta para a compra da cota parte dos sócios, que não tem interesse na empresa. Eu acho que é para a compra da cota parte, isso mesmo. Não sei se o Claudemir quer complementar a pergunta. É, Olha, boa Claudemir, pode noite. falar, Claudemir. Tudo Boa bem? noite. Boa Eu noite. estou aqui feliz demais de estar com grandes pessoas aqui passando esse tema que é muito importante, né? E a minha pergunta é assim, pelo que estou vendo, é bem complexo, né, fazer esse planejamento, né? Não é tão simples assim, nem todas as empresas, como é o caso da Adriana, né, que consegue ter o respeito e a sintonia, né? E quando há uma complexidade pelos números que você passou, vai chegar um momento que não vai chegar no acordo. Deve ser bem comum isso, mesmo tentando se organizar, não ter um acordo.
Não seria muito mais fácil também ter o seguro como uma opção de compra dessa cota à parte e ficar apenas aquelas pessoas que têm realmente interesse em tocar a empresa? Olha, eu vejo assim, Claudemir, eu não sou da área de seguros, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você seja bem melhor do que eu. Esse seguro, sucessão, ele nos Estados Unidos é bem comum. Aqui no Brasil, ele não é tão novo, mas é quase que uma novidade. As pessoas não conhecem o modelo de seguro e, pelo que me disseram, ele é mais caro. Não sei se isso é uma realidade ou não, se vale a pena ou não. Mas eu vejo muitas pessoas já optando por isso, porque na realidade você não dá para você ser sócio de quem você não quer. E o problema é, e para você sair da sociedade, alguém tem que comprar a sua parte, entende? E às vezes não tem recurso suficiente. Então, se o seguro funciona bem nessa área, ele funciona dessa, imagino que é dessa maneira, eu acho que é uma possibilidade grande, porque, veja, a sucessão, ela tem classicamente cinco caminhos. Um caminho é passar o comando para os sucessores ou sucessoras. O segundo caminho é vender a empresa. O terceiro caminho é colocar um executivo interno, externo, tomando conta da empresa, a família vai para o conselho. Uma é fechar a empresa, quando ela não tem valor de venda. E o quinto item é você fazer uma reestruturação societária, de tal maneira que o irmão compre a parte do outro e siga com aquela sociedade. Mas, geralmente, quando acontece isso, impacta nessa questão do valor, porque você calcula o valor, a pessoa não tem o recurso para comprar, né? Então, se o seguro funciona assim, é exatamente nessa hora, né, Claudemir? Isso vai depender muito do planejamento, tem que ser bem organizado e o seguro realmente é para isso, né? A maioria das situações que a gente pega, né? Eu queria mais entender essa questão da organização, que eu não conheço, estou aprendendo muito aqui. Mas uma das maiores questões, assim, é justamente essa daí, que a pessoa acaba não querendo e também a pessoa que não trabalha, não atua, é um dentista, ou, trabalha em outra atividade, o É. outro sócio acaba não aceitando isso, né? Então, existe, principalmente pelo fundador, ele faz um apólice seguro na falta dele, os filhos são beneficiários, né? E um compra parte do outro com essa parte do seguro que é feita, né? Facilita muito. Imagino que facilite. Eu não sei o valor, mas facilita bastante. Tá bom. Depende da idade, né? É um seguro de vida, né? Para dizer a É, verdade, né? Mas é utilizado como sessão é, realmente trazendo a origem é dos Estados Unidos mesmo. tá Mas bom. as seguradoras são nacionais. Obrigado, Claudemir. Eu que E agradeço, hein? tem mais Parabéns pela aula. perguntas, Joyce? Obrigado, Sim, Claudemir. não sei se o Guilherme quer fazer a pergunta dele, aí tem mais perguntas aqui também, que o pessoal foi fazendo pelo chat. Quer falar, Guilherme? Aí depois eu continuo aqui nas do chat. Oi, Joyce, tudo bem? Eu falo sim, eu prefiro falar a digitar. Bom, antes de tudo eu quero parabenizar o professor Armando e a Adriana. Eu gostei bastante de ouvir o seu relato, Adriana, porque você trouxe uma visão bastante otimista e positiva do negócio familiar e do processo sucessório. Eu sou estudioso do desenvolvimento de lideranças no contexto do planejamento sucessório das organizações, não necessariamente organizações familiares, empresas familiares. Na verdade, independentemente do porte, independentemente da proporção da família nos negócios ou não. E efetivamente nós não observamos essa harmonia toda que você apresentou no seu caso. Eu prefiro até enxergar a sua experiência como um caso justamente positivo, porque não é o que a gente encontra na literatura. Por exemplo, quando houve, o professor Armando mencionou isso, quando houve 11 de setembro em 2001 e quando houve o tsunami no Sudeste Asiático em 2004, a quantidade de negócios abruptamente interrompidos porque os fundadores partiram foi enorme. Não só nos Estados Unidos, como a gente inicialmente tende a pensar, mas muitos negócios familiares em outras partes do mundo, na Europa e no Sudeste Asiático, evidentemente, também, muitos negócios simplesmente terminaram. Porque quando um fundador ele institui um negócio, nem sempre ele tem aquela visão de que aquele negócio vai ser, entre aspas, para sempre. O professor acabou de listar 5 itens que podem acontecer, 5 circunstâncias que podem acontecer. E você mencionou propósito. Eu jamais questionaria isso, mas será que o propósito seu e do seu irmão hoje são semelhantes ao propósito que o seu avô fundador teria tido ou não? Normalmente a gente encontra nos negócios
familiares, mas não apenas, que as gerações que vêm, elas não estão, do ponto de vista do desenvolvimento das competências de liderança, é, preparadas para assumir aquele negócio, independentemente de direito de herança e independentemente de boa vontade. A gente sente que o líder ele não se prepara de uma forma geral, pertença ou não à família, pertença ou não à estrutura da organização. Então, enfim, basicamente o que eu tenho para falar é o seguinte: eu admiro demais o seu caso, eu acho que é um caso que deve ser reverberado, porque ele serve de contraponto para um horizonte tão pessimista que a gente encontra nesses negócios relacionados ao desenvolvimento de liderança com foco em planejamento sucessório. Não é incomum as pessoas acharem que por valor de mercado vale mais a pena se desfazerem daquele negócio e as famílias partirem para os seus interesses pessoais e cada um no seu métier, na sua área, muitas vezes distante do mundo corporativo, do que continuar. Então, enfim, eu parabenizo, gostei bastante do seu depoimento, gostaria de conhecer com mais profundidade, quem sabe nos corredores da FIA, nos próximos encontros que o professor Adelino e o professor Almir promoverem, a gente possa se encontrar, mas de fato eu acho que é um caso bacana o seu para ser estudado, eventualmente desenvolvido, evidentemente não citando os nomes, mas desenvolver um caso de ensino nos nossos programas de PME, enfim. Eu tô pensando em como podemos todos nos beneficiar de uma experiência tão positiva quanto a sua, porque realmente, eu repito, não é muito comum isso. Que bom. Parabéns, Adriana. Obrigada, Guilherme. Obrigada. E eu concordo. Assim, eu vivo isso porque a gente conhece muitos empresários de empresas familiares. Então, o nosso métier, os nossos relacionamentos são de empresários com empresas familiares também. E realmente não- a gente não vê muito o que a gente vive. Isso você tem razão. Essa questão eu acredito que não, que o meu avô lá, 80 anos atrás, não imaginou que isso fosse chegar onde chegou. E eu te digo mais, nem o meu pai imaginou, né? Então, eu tive uma resistência muito grande da minha entrada. Mas, Adriana, você vai fazer o que aqui? Falei, eu quero ser sua secretária, me fala alguma coisa para eu fazer. Não, não tem nada para você fazer aqui, né? Então, foi muito uma persistência minha. Isso foi algo que eu batalhei demais. O meu irmão, um pouco mais fácil, porque ele já começou a trabalhar moleque, com 14 anos, né? E aí, então, para ele foi um pouco mais fácil. E eu acredito muito que veio da nossa educação também, a educação familiar, sabe? A educação familiar, eu acho que influenciou bastante para hoje, com mais de 40 anos, a gente conseguir ter esse tipo de relacionamento. Mas obrigada, Guilherme. Valeu. Obrigado, Guilherme. Joyce? Vamos lá, nós temos a próxima pergunta aqui da Cris Froze. Ela pergunta, né? Alguns estão perguntando, Adriana, qual o ramo de atuação da sua empresa, né? E por quanto tempo ela está nesse processo de sucessão? E para o professor Armando, quanto tempo leva, em média, uma sucessão de uma empresa? Então, ela perguntou para a Adriana e para o professor Armando. A nossa empresa é um comércio varejista, tá? De ferragens para móveis, acessórios para casa e máquinas elétricas. Então, hoje nós temos 4 lojas físicas, né? E um e-commerce. Então, é um comércio varejista né, de rua, loja de rua, né, no centro de São Paulo. E são 4 lojas físicas e um e-commerce, e a gente tem aproximadamente 106 funcionários. Tá bom. Obrigado, Adri. Qual que era a outra pergunta, Joyce?
Para o senhor, professor, era quanto tempo, em Ah, média, o senhor acha que leva um processo de sucessão? E para a Adriana, se esse processo de sucessão já terminou, ou se eles ainda estão no processo? Ah, é verdade. O, Adriana, fala. o processo é longo e eu acho que depende da velocidade de cada empresa, né? A nossa empresa, ela tem um viés conservador ainda, então as coisas acontecem um pouco mais devagar com a gente. Até por conta desse respeito, de esperar o tempo de cada um, o amadurecimento das ideias. Então, nós já estamos nesse processo, já tem 4, acho que 4 anos, é, e é um processo longo, não é algo muito simples, não, muito rápido. Olha, para responder essa pergunta, eu fiz um processo de sucessão da primeira para a segunda geração e depois da segunda para a terceira. Fiz agora em dezembro até a terceira geração, que é uma usina de açúcar. Mas essa usina, o fundador começou com 60 anos, entende? Então, quer dizer, praticamente os filhos já entraram já numa fase adulta, bem maduros, eles trabalhavam fora, então a sucessão foi mais rápida, mas já a sucessão dos herdeiros demorou quase 15 anos para ser feita. O processo é longo mesmo, como a Adriana falou, mas depende muito também quando foi fundada, quando não foi. Em geral, a gente começa os programas de desenvolvimento nos familiares, quando é uma família empresária, a partir de 16 anos. Mas agora demora mesmo, porque na realidade o fundador, ou a fundadora, mesmo assim, a gente não recomenda a saída dessa pessoa rapidamente, porque é um processo longo e que muitas vezes uma pessoa dessa sem trabalhar, morre. Essa aqui é a grande realidade. Então você tem que fazer isso com muito cuidado, mas ao mesmo tempo ceder o comando para quem está chegando. Mas é um processo longo, mais de 10 anos, com certeza absoluta. Boa noite, obrigada pelas respostas. Eu perguntei isso exatamente porque eu estou fazendo o primeiro processo de sucessão, eu sou consultora numa empresa, e estimei o período de 10 anos e achei que estivesse sendo muito longo, né? E hoje eu percebo que sim, que vai levar os 10 anos, e eu queria saber se isso era normal. Então, muito obrigada pelo retorno. Bem normal, às vezes até mais, mas em geral 10 anos. Obrigada. Professora, a gente está com várias perguntas aqui, mas até por conta do tempo, eu vou fazer mais uma pergunta e vou pedir para o senhor, a Adriana, sintetizarem, né? Então, assim, o Rogério Oliveira, ele fala que ele trabalha em uma empresa familiar que está na terceira geração e é um caso totalmente diferente da Adriana. Então, ele fala que os fatores pessoais estão afetando diretamente o dia a dia da empresa. Então, o que o senhor e a Adriana têm para comentar desses fatores pessoais que acabam interferindo nesse processo de sucessão? Adriana, quer responder primeiro? Eu acho que os fatores pessoais têm que separar. A gente, os fatores pessoais, eu acho que a gente tem que separar quando está falando da empresa ou dos conflitos na empresa. Eu acho que não. Se conseguir separar os problemas pessoais, eu acho que pode facilitar alguma coisa. É que eu não entendo se os problemas pessoais são entre o sucessor e o fundador ou familiares que afeta no fundador. É isso que talvez. Rogério, se você quiser complementar a pergunta, se você quiser abrir o microfone e complementar, por favor. Claro, boa noite a todos. Oi, boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Então, ok. A empresa que eu trabalho ela está na terceira geração e a segunda geração veio a falecer em 2017 e com isso era a madrasta e mais 4 filhos. Não teve a preparação efetiva pelo processo de sucessão. Então, com o falecimento, entre eles determinaram como ficariam e desde então vem seguindo. E automaticamente, até 2017, a empresa era gerida somente pelo pai, então, o único administrador, e com o falecimento dele ficou essa divisão. E com isso, a madrasta e o filho mais velho ficaram como administradores, e nesse período de 2017 até agora, 2026,
a empresa só veio consumindo todo o lucro, ganhos, até a vivência do pai. Então, o conflito entre eles é questão de herança, questão de quem quer mandar mais, e isso impacta no dia a dia da empresa. Então, hoje eu sou responsável pelo financeiro, então, automaticamente, qualquer apresentação que eu faça, o correto é estarem todos presentes. Mas um quer saber primeiro a informação, e isso complica todo o nosso dinamismo. É. Realmente. Pode falar, Adriana, pode falar. Aí é onde entra o respeito mais uma vez, né? É, mas, mas, mas pode falar, professor. Não, eu ia comentar o seguinte, por isso que eu coloquei aquele quadro com 5 ferramentas, porque não dá para a gente imaginar que só a governança resolve. Ela dá mais transparência, ela seguramente dá um pouco mais de sustentação para a empresa, mas eu tenho um caso, por exemplo, que o fundador já foi para o conselho, ele não se afasta da empresa, então ele está afetando a presidência, que é o filho dele. O conselho comentou sobre isso, não concordava com isso, ele fechou o conselho e acabou o problema, você entende? Então, na realidade, ele não adianta a gente pensar que a gente cria um conselho e que você resolve sozinho. É uma parte importante, mas a mediação de conflitos nessa hora é fundamental, porque você precisa ter uma pessoa neutra, sem contaminação do processo, que lide de maneira objetiva o conflito que está acontecendo. Agora, lembra bem, Rogério, eu comentei com você, 33% das empresas têm êxito. Pode chegar a 68% se adotar aquelas 5 práticas que eu comentei bem aplicadas. Mas ainda tem 32% dos casos que, mesmo aplicando as práticas, não funciona e o problema está no comportamento, porque tem disputas, na realidade, que você vê na família, a disputa por egos, a vaidade é um problema muito sério, que você não consegue controlar. Então, agora é claro que você, profissionalizando a empresa, você ter um modelo de governança, etc., tudo isso ajuda bastante, mas ainda não dá uma segurança de 100%. Perfeito. É só para encerrar também a questão da profissionalização. Então, no último semestre de 23, eles contrataram um consultor que pontuou exatamente isso: trazer pessoas de mercado para a empresa, para os cargos de gestão, para ser mais estratégicos. Então, novembro, dezembro entraram alguns gestores, eu entrei em janeiro de 24, e desde então essa filosofia de mercado estava funcionando muito bem. Porém, no segundo semestre do ano passado, por critério de ego deles também, começaram a impactar nas melhorias que estavam sendo feitas. E aí começaram a fazer os desligamentos de alguns gestores, dizendo que estava fazendo fora da a filosofia que eles estavam trazendo não condizia com o parâmetro da empresa familiar. Olha, Rogério, tem um aspecto aí que eu acho que é bem interessante. Eu sempre falo, às vezes até no curso que eu dou aula, eu sempre falo que eu vou abrir um dia um treinamento para treinar funcionários não familiares para trabalhar em empresas familiares, porque a dinâmica é outra, a dinâmica é outra. Tem um É. lado político forte, tem uma dinâmica diferente. Então, às vezes você traz do mercado e a pessoa ela quer profissionalizar aquilo do dia para a noite. Só que não funciona do dia para a noite na empresa familiar. Você tem um processo que tem de convencimento, a pessoa tem que aceitar. Então, você gasta mais tempo, às vezes, nesse fato do que na implementação em si do que você tem que fazer. Então, a pessoa, quando vai para uma empresa familiar, eu acho, ela tem que ter esse cuidado que lá tem uma família que manda e que tem a chave do cofre, que decide no final o que vai ser feito. E, portanto, se não tiver proximidade e conseguir convencê-los, não consegue fazer nada, entende? Então, e novamente a questão que eu falei das soft skills, né? É por isso que essa dinâmica da empresa familiar tem pessoas que não se adaptam mesmo. Mas eu não estou querendo dizer, Rogério, que as pessoas que não estão mais lá saíram por essa razão. Estou querendo dizer que é uma possibilidade. É claro que a grande parte dos casos não é isso que acontece. A grande parte dos casos é que a família contrata alguém para fazer o trabalho, mas não deixa a pessoa trabalhar. Você entendeu? Quando a pessoa vai fazer o trabalho mesmo, a pessoa resiste tanto que eu fico na dúvida se deveria ter contratado, porque não consegue fazer. Mas aí é uma questão mesmo de conexão mesmo entre os profissionais e a família, ou o fundador, muitas vezes, né? Ok, muito obrigado. Nada. Obrigada, professor Armando. Professor, eu vou
abrir para mais uma pergunta, mas antes eu vou pedir para o pessoal preencher o link que a gente colocou, que a gente vai ter alguns sorteios aqui no final. E aí eu preciso que vocês preencham para poder eu conseguir ter o nome de todo mundo aqui no link, tá? Então, professor, vou abrir mais uma pergunta aí, enquanto o pessoal está preenchendo aqui o link para o sorteio. A pergunta é do André Dias. Ele fala o seguinte: o que fazer quando uma empresa de pequeno porte, pequena empresa, virou média, de média virou grande, aí começou a haver corrupção de funcionários e principalmente de filhos de sócios? Olha, aí esse é um grande. Como ele chama? André, né? É o André que perguntou? Isso, André Dias. É. Veja, a empresa familiar, André, ela tem algumas características, mas a característica mais recorrente dela, onde você vê em todas, é a confiança mútua. As pessoas se unem porque confiam umas nas outras. Então, o irmão confia no irmão e chama para trabalhar, ou a esposa confia no marido e chama para trabalhar. Então, às vezes, a questão da confiança, em determinadas situações, ela é um ponto mais relevante do que a própria competência da pessoa, de tanto que a família preserva essa questão de confiança. Então, quando há uma quebra e tem esse tipo de problema, aí o que deve ser pensado é se a sociedade deve permanecer a mesma, porque trabalhar com uma pessoa que você não confia não funciona. Agora, quanto mais a empresa for profissional, quanto mais ela tiver de governança, quanto mais ela implementar práticas de compliance, sem dúvida nenhuma, isso elimina, mas quando acontece isso de roubo ou corrupção, aí dificilmente você tem uma solução, porque você desconfia da pessoa. Veja, a origem de você estar junto é porque você confia. É Se um você perder casamento. essa confiança, é o casamento. Se você perdeu essa confiança, não tem sentido mais ficar junto com a pessoa. Então, aí é uma questão realmente que tem que se pensar na estrutura societária, né? Esse que é o grande problema. Eu acho que confiança é uma palavra estratégica também na empresa familiar, professor. Fundamental. Respeito e confiança, a confiança também eu acho que é estratégico mesmo para o sucesso, né? É, Eu me É, permito dizer que em todas as relações humanas, né? é. de todas as relações humanas. Muito bem, eu gostaria de pedir então a gentileza do professor Armando e da nossa nobre conferencista, professora Adriana, começando pela Adriana, para fazer suas considerações finais, primeiro com nossos efusivos agradecimentos, Adriana, por favor. Obrigada, professor. Sou eu quem agradeço. Esse tema de empresa familiar e sucessão realmente é algo que eu vivo e que meu coração transborda em falar disso, em viver isso. Eu me ponho à disposição para trocas de experiências. Eu acho que na empresa familiar a gente aprende muito com a troca de experiência. É o que cada um vive na sua família, na sua empresa e as dificuldades que cada um vive. Eu acho que essa troca é muito, muito rica. Então, eu me coloco à disposição para quem quiser ter essa troca. Eu vou adorar também conhecer as outras empresas. E é isso. Professor, obrigada e Eu obrigada a agradeço. todos. Vamos convidar você para fazer umas palestras no nosso curso, viu, Adriana? Ah, é a primeira vez, viu? Eu estava bem nervosa, eu confesso. Professor Armando Lorenzo, por favor. Ô, professor, eu queria agradecer também pelo convite e comentar, assim, para a gente trabalhar com esse tipo de empresa é uma causa muito legal, né? Porque você mexe com 95% das empresas, grande 75% da força de trabalho no Brasil está alocada em empresas familiares e a sucessão é um grande desafio, mas que a gente não enxerga a sucessão só como governança sobre aqueles 5 itens que eu falei, que são multidisciplinares, senão não dá conta de você resolver. E mesmo assim, eu acho que eu vou reforçar o que a Adriana falou, se você não tiver respeito pelos fundadores e fundadoras, respeitar a tradição, mudar com cuidado, tem que inovar, mas com cuidado, realmente fica um clima muito ruim de trabalho. Maravilha, professor. Muito obrigado, professor Armando, pela sua gentileza, pela sua dedicação e pela aula magna que você acabou de nos proporcionar. Ao nosso decano, professor Adelino, você ainda tem 32 segundos, por favor.
para Não. saudar os. Né? Na empresa tem que imperar a confiança e o respeito. Dois itens muito importantes. Em qualquer junção, em qualquer união, tá certo? Em qualquer situação. Onde se identifica isso e tem condição de dar certo, né? Pesa bastante. Muito Parabéns. Parabéns, foi uma satisfação estar aqui hoje, nessa noite aqui. Certo? Parabéns ao Armando, à Adriana. Muito obrigado. Muito bom, legal, Adriano. Muito obrigado, Adelino. Então, para encerrar, olha, veja que dentre os atributos do professor Armando Lourenço, ele também é professor de gestão do tempo. Nós programamos terminar às 20h30, 20 horas e 31 minutos, professor. Olha que coisa fabulosa, né? Coisa fabulosa. Então, eu quero agradecer novamente, professor Armando, Adriana, a nossa equipe de apoio, Joyce, Juliana, quer dizer, sem essa equipe a gente não faria nada, né, Armando? Não. Como você disse na abertura, sem essa equipe a gente não iria muito longe. Verdade. E, novamente, muito obrigado a todos pela gentileza da presença, que muito nos honra, tá bom? Um grande abraço a todos e acompanhem. Temos muitas coisas para trazer também para esse público. Morante, querido, um abração. Um abraço a Boa todos. noite. Tchau, tudo de bom. Obrigado.